Boa noite, meus irmãos. Vamos para mais uma aula de nosso curso Nenhum Outro Fundamento. Nós temos algumas semanas aí sem aula, Vou sair daqui agora. porque a minha garganta não estava permitindo dar aula. Mas agora, graças a Deus, nós estamos voltando e hoje nós vamos continuar falando sobre os atributos de Deus. Nós vamos continuar falando sobre os atributos de Deus. Então, a aula de hoje é Os Atributos de Deus, parte 2. E para começar, nós vamos ler dois textos. O primeiro se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15. Livro de Provérbios, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 3. E depois nós vamos para o livro de Isaías. Mas primeiro o livro de Provérbios. Provérbios 15, capítulo 3. Diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vou ler mais uma vez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Muito bem, agora nós vamos para Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 20. Vamos ler do verso 18 ao 20. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ok, nós vamos conversar um pouco sobre esses dois versos que nós lemos em Provérbios e em Isaías, e depois eu vou. E nesse contexto nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Pois bem, vamos começar falando sobre Isaías. No verso 18, o profeta, em nome do Senhor, né, ele fala as palavras que o Senhor dá a ele. Ele diz: Vinde então e raciocinemos juntos. Então vamos raciocinar, vamos pensar, vamos refletir. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, ainda que você esteja muito sujo de pecado, ainda que você seja muito pecador, eles se tornarão brancos como a neve, ou seja, Deus tem o poder de purificar qualquer tipo de pecado. Esse é o ponto. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Então aí ele está enfatizando que você precisa raciocinar, você precisa refletir sobre o poder que Deus tem de transformar qualquer tipo de pecado. Então, para um exercício, vamos pensar no seguinte: pense em alguém na sua vida, pense em alguém ao seu redor, pense em alguém, seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho com que você convive, e que você considera, poxa, essa pessoa tem muitos pecados. De repente é seu pai, de repente é sua mãe, de repente é um de seus filhos, que tem algo muito complicado, algo muito complexo. A pergunta é: você entende que esse pecado ele é grande demais para Deus, que ele é muito profundo para Deus? Não, para Deus não existe pecado grande demais, porque Deus tem o poder de perdoar e de santificar qualquer pessoa de qualquer pecado.
Então, quando a gente fala de pecados grandes e terríveis, né, para nós existem coisas que estão além da capacidade de mudar, de transformar. Né? Você pensa assim, aquela pessoa ali não tem jeito. Para a gente não tem jeito mesmo, não. Mas para Deus, é o que ele está dizendo aqui, raciocine. Para Deus, tem algum pecado que ele não possa perdoar, que ele não possa transformar? A resposta é não. Então, esse que é o ponto do verso 18. O verso 19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Então, aí tem os dois caminhos. Os dois caminhos para Israel. Se Israel fosse obediente a Deus, comereis o melhor dessa terra. Quer dizer que Israel seria uma terra abençoada, seria uma terra cheio das coisas que Deus prometeu lá em Deuteronômio 28. Mas se eles fossem rebeldes, eles colheriam as consequências de sua rebeldia. Tá? Então, eu contextualizei o sentido dos versos 18, 19 e 20, mas aí eu quero chamar a atenção, que é o foco de nossa aula hoje, para a última parte do verso 20, que diz assim: porque a boca do Senhor o disse. Porque a boca do Senhor o disse. Bom, esse texto aí, esse verso aí, no final do verso 20, ele apresenta o que pode ser uma dificuldade. Porque ele fala sobre a boca do Senhor. E qual o problema dele falar sobre a boca do Senhor? Porque, né, na última aula, os atributos de Deus, parte 1, nós aprendemos que quando nós vamos analisar o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre aquilo que caracteriza Deus como Deus, nós aprendemos que Deus é incorpóreo. E Deus é espírito. Por exemplo, nós vimos na última aula, no Salmo 139, que Deus não tem corpo. Ele está na nossa frente, o Salmo 139 diz que ele está na nossa frente, que ele está atrás, que ele está embaixo, que ele está em cima. Jeremias 23, 23 diz que Deus está perto, que ele está longe, ou seja, fala sobre a onipresença de Deus. Um dos atributos de Deus que nós vimos é a sua onipresença. E a pergunta é: se Deus está presente em todos os lugares, se ele é onipresente, então ele é incorpóreo, ele não tem uma forma física. Porque se ele tivesse uma forma física, ele estaria presente em um lugar específico. Não tendo uma forma física, não estando localizado em um ponto específico do espaço, Deus é onipresente, ele está, todas as coisas estão na presença dele. Mas se Deus é onipresente, se ele é incorpóreo, como a gente enfatizou na última aula, como que ele pode ter uma boca? Então vamos pensar aí no final do verso 20. Porque a boca do Senhor o disse. Como é que a gente resolve isso? Será que existe uma contradição entre essas passagens? A resposta é não. A gente entende isso da seguinte maneira. Quando esse verso aí diz, porque a boca do Senhor o disse, ele não está falando de modo literal. Não é uma boca literal. Então você não tem que imaginar que Deus ele tem uma boca gigante lá no céu. E está falando palavras. Tá? Essa boca aí não é literal. E é muito importante na leitura bíblica diferenciar entre o que é dito literalmente e o que é dito de modo figurado e analógico. Modo figurado e analógico. E isso é muito importante não só para ler a Bíblia, mas se você para pensar, qualquer livro vai envolver isso, e qualquer, na verdade, na linguagem nossa, no dia a dia, também envolve isso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar assim, ó, fulano está com dor de cotovelo. Fulano está com dor de cotovelo. Vocês sabiam que dor de cotovelo não é para você olhar, pensar assim, será que está doendo aqui?
Ou você pensa assim, ó, ciclano, ele tá de olho gordo. Você não imagina um olho assim, bem cheio de banha, de gordura, né? Olho gordo. Não é literal. Na verdade, tem coisa que se você levar no literal, nem vai fazer sentido. Você sabe como é que os gaúchos falam aqui, faca na bota? Ó, fulano é faca na bota. Vocês não acham que o cara realmente anda com um facão enfiado na bota, né? Então, esse tipo de linguagem é uma linguagem não literal. Ou seja, uma linguagem figurada, alegórica. Então, é o seguinte, como que a gente identifica na Bíblia se uma linguagem, se uma forma de expressar é literal ou alegórica? Vocês lembram do princípio que eu tenho falado muito nos últimos cultos? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a característica da linguagem figurada é que se você interpretar literalmente, você vai ser ou herege ou louco, porque você está falando algo que nem sequer faz sentido se você levar para o lado literal. Então, quer ver um exemplo? A gente viu aí, vamos voltar aqui. Não precisa abrir, mas vocês leram aí Provérbios capítulo 15. Quem quiser abrir, pode abrir. A gente leu, vamos voltar. Provérbios 15, 3. Vamos ler de novo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que acontece se a gente interpretar isso literalmente? A gente vai ter que olhar para a direita, para a esquerda, e vai ter que ver olhos gigantes em todo lugar. Ó, não estou vendo um olho gigante aqui na minha frente, então não é verdade que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Vocês percebem que se eu interpretar isso literalmente, vai ficar uma coisa absurda? Até vai dizer que a Bíblia é mentira. O que quer dizer os olhos do Senhor estão em todo lugar? Quer dizer que Deus é onisciente. Quer dizer que ele sabe de tudo que acontece em todos os lugares. Não é que tem uns olhão aqui. Da mesma forma, se a gente voltar para Isaías capítulo 1, verso 20, quando ele diz, se quiser desobedecerdes, comerei o bem desta terra, mas se recusar de força rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, não é que tem a boca gigante falando. O que quer dizer a boca do Senhor diz? Quer dizer, Deus garantiu isso. Deus, ele garantiu que vai ser assim. Ele prometeu, ele jurou que se vocês forem obedientes, ele vai fazer com que isso aconteça. Ele vai fazer com que Israel, com que eles comessem o melhor dessa terra. Então, não é que existe uma boca literal, ok? O nome disso na teologia, é antropomorfismo. Eu quero que todo mundo, na sua casa, repita comigo. Antropomorfismo. Falaram? Estou vendo a boca de alguns aí, não está mexendo. Vou falar mais uma vez. Antropomorfismo. Ok. O que quer dizer antropomorfismo? Quer dizer que existem momentos que a Bíblia vai descrever Deus com características humanas. Então, antropo significa, vem do grego, significa homem. E morfe, significa no grego forma. Então, forma humana. É quando a Bíblia vai descrever Deus com características que são humanas e não são descrições literais, mas são descrições figuradas
e analógicas. Não quer dizer que são descrições mentirosas, não é mentirosas. São verdadeiras, porém não são literais. Então, a boca de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus. O Senhor, tem uma passagem no livro de Números que diz assim: o Senhor é um homem de guerra. O Senhor é literalmente um homem? Será que ele está vestido com a roupa do exército do Brasil? Não é literal. Antropomorfismo, ou seja, é uma comparação com forma humana. Então, quando nós falamos sobre os atributos de Deus, é importante não confundir aquilo que são os atributos de Deus de fato com comparações que não devem ser entendidas literalmente. E lembrando que isso acontece o tempo inteiro no dia a dia na nossa língua, né? Você fala assim, ó, o João é uma cobra. Quer dizer que ele realmente rasteja no chão, tem a pele grossa. Isso quer dizer que ele é um traidor, né? Uma cobra é um traidor. Então, assim também, quando nós falamos sobre a mão de Deus, que o Senhor é um homem de guerra e tudo mais, ok? Então, nós lemos duas passagens aí do Velho Testamento que contêm antropomorfismo. Quando nós lemos que os olhos do Senhor estão em todo lugar e que a boca do Senhor o disse. Deus não tem uma boca literal e Deus não tem olhos literais, porque Deus, ele é espírito e ele é incorpóreo. Ok? Pois bem, tendo entendido isso, vamos avançar mais um ponto aqui. Ok? O próximo ponto é entender que nós acabamos de ver que, em algumas passagens da Bíblia, Deus ele faz comparações com características humanas físicas. Então, ele faz comparações com características humanas físicas. Então, a boca do Senhor, não é que Deus literalmente tem uma boca. Os olhos do Senhor não quer dizer que Deus literalmente tem olhos. Então, ele está pegando características físicas dos homens e está comparando com Deus. Não é literal, é analógico, é figurado. Nesse contexto, é importante entender que essa comparação com o homem não se restringe a comparações físicas, mas inclui também comparações com características emocionais e psíquicas do homem. Então, quando Deus se compara com o homem de forma não literal, ele não faz isso somente em relação a coisas físicas, mas também em relação a emoções humanas e pensamentos distintivamente humanos. E aí, para a gente ilustrar isso, nós vamos ler agora um texto que nós lemos hoje no culto, que é Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Eu vou ler agora o mesmo texto que eu li no culto. Nós vamos ler. Vamos ler Jonas 3, a partir do verso 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus.
e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, para aí. Então, aqui, o rei de Nínive, ele convoca o povo de Nínive a se arrepender e a fazer o jejum, porque Jonas está dizendo que Deus, por conta dos pecados de Nínive, Deus vai destruir Nínive, por conta dos seus pecados. E aí o rei de Nínive fala: então a gente tem que se arrepender, a gente tem que se converter para essa destruição não vir acontecer. Tá certo? Aí no verso 9, ele vai dizer o seguinte: o rei de Nínive vai dizer: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Então veja aqui, no verso 9, o rei de Nínive, ele levanta o seguinte: se a gente se arrependeu, se a gente se arrepender é de nosso pecado, se a gente se converter do nosso mau caminho, então poderá ser que Deus vai nos perdoar. E Deus vai se arrepender, no verso 9, Deus vai se arrepender e se apartar do furor da sua ira. E no verso 10, nós vemos que foi de fato isso que aconteceu. Eles se converteram e Deus se arrependeu. Agora, é muito importante entender aqui o que está sendo chamado do arrependimento de Deus. O sentido aqui não é que Deus cometeu um pecado e agora ele está se arrependendo do seu pecado. O arrependimento de Deus aqui não é no sentido de cometer um pecado e se arrepender igual nós fazemos. O arrependimento de Deus aqui se refere ao fato de que Deus disse que ele destruiria Nínive por conta de seus pecados, mas mediante o fato de que os ninivitas abandonaram os seus pecados, Deus não destruiu. Pois bem, nós temos aqui, então, um problema. Vamos voltar para o livro de Números. Vamos voltar para o livro de Números, capítulo 23. Capítulo 23. Verso 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria? É aí. Então, veja que aí é dito que se arrepender
uma característica humana. Nem filho do homem para que se arrependa. Será que não há aí uma contradição entre Números 23 e Jonas, capítulo 3? Não, não há uma contradição. Eu vou explicar para vocês por que não. Tá? Vamos lá. Existe contradição entre as passagens que diz que Deus não tem um corpo, que Deus é espírito, e as passagens que falam sobre a boca de Deus, ou sobre os olhos de Deus. Não tem contradição. Por que que não? Porque quando as passagens que Deus não tem corpo, que Deus ele é espírito, essas passagens estão falando o que que Deus é literalmente. Então, no literal, não tem corpo, porque ele é onipresente. E as passagens que falam sobre a boca de Deus, como nós acabamos de ver, elas não são literais. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem simples de entender. Fabrício, você tem uma bota? Você tem a bota em casa? Bota? Não? Não veio a bota? O Fabrício não tem uma bota, viu? Eu perguntei para ele que eu achei ele com cara de que não tem bota. Agora, se eu falar assim, uma hora eu falo, o Fabrício não tem bota. Daqui a pouco, assim, eu falo, o Fabrício é faca na bota. Eu tô me contradizendo? Eu falo assim, uma hora você fala que ele não tem bota, outra hora que ele fala que ele é faca na bota. Tem ou não tem? Eu estou me contradizendo? Não. Porque quando eu falei de faca na bota, não é literal. Não é literal. Da mesma forma. Mas quando eu falei faca na bota, quer dizer, quando eu falei faca na bota, não é literal. Quando eu falei que ele não tem bota, é literal. Ele não tem a bota literal. Tá certo? Da mesma forma, quando a Bíblia fala sobre os olhos de Deus, não está falando de forma literal. Está falando de forma figurada. O que é literal é que Deus não tem corpo. Que Deus não tem corpo. Isso é literal. Assim como o Fabrício não tem a bota. Agora, quando a gente fala sobre os olhos, sobre a boca, os olhos de Deus estão em todo lugar. Não é literal, por isso que não contradiz. Por isso que não contradiz. Então, aqui, na passagem de Números, presta bastante atenção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não faria. Vamos refletir o que a palavra arrependimento significa neste contexto de Números. Se vocês observarem, existe aí a famosa repetição hebraica. Então, se arrepender neste contexto significa prometer algo, dizer que ele vai fazer algo por você, vai te abençoar, vai te beneficiar, mas na verdade era mentira e ele não faz isso. Então, esse é o significado de se arrepender neste verso. Porventura, o que quer dizer Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa? Quer dizer que quando Deus promete algo, quando Deus diz que ele vai fazer algo por você, ele não é homem para contar lorota. Esse é o significado de se arrepender aí. Então, no sentido literal, Deus não tem esse tipo de emoção humana. Ou de mudança humana, de ficar falando que vai fazer uma coisa, não faz, depois muda de ideia. Isso Deus não tem. Isso é bem literal, que ele não tem isso. Mas esse é o sentido de se arrepender lá em Jonas? Não. Qual é o sentido de que Deus se arrependeu em Jonas? Não é que ele te fez uma promessa que ele ia fazer algo e depois ele loroteiro e não fez. Não é esse o sentido. O sentido é que
existia uma tragédia que iria acontecer com você, existia uma punição por um pecado, algo grave que você fez e você ia colher as consequências, mas como você se converteu e você falou, eu me arrependo do meu pecado, então Deus não trouxe aquela consequência. Então, você vê aí que existe nesse texto uma comparação com sentimentos humanos não literais. E para a gente entender qual é o teor da comparação, imagine o seguinte. Imagine que o João, ele fala, cara, você está passando por dificuldade financeira? Não esquenta a cabeça, não. Amanhã eu vou te emprestar R$ 200 para você pagar a sua conta, tá? Passa lá em casa. Aí você passa na casa dele, ele sumiu. Ele falou que ele ia te prestar aquele dinheiro para te ajudar, e na hora H ele não prestou. E você nunca mais teve notícia dele. Então, o texto de Números está dizendo que Deus não faz isso. Ele não é homem para prometer algo e depois não fazer. É sobre isso que Jonas está falando? Não. Jonas está falando sobre o seguinte. Imagina que você é um chefe de uma empresa. E aí tem um funcionário lá que ele trabalha 2 dias por semana e falta 3. Trabalha 2 dias por semana e falta 3. E aí você pergunta para ele, cara, o que está acontecendo? Ele fala assim, não, porque eu gosto muito de festa e no que eu não venho trabalhar porque eu estava na bagunça. E eu fiquei até tarde bebendo, não consegui voltar. Aí você fala, cara, eu vou te demitir. Segunda-feira você vai ser demitido. Esse patrão, ele está fazendo algo de errado? Não. Ele vai demitir porque o cara não trabalha direito. Agora, vamos dizer que segunda-feira o empregado dele fala, cara, eu estou muito arrependido por ter sido um mau empregado e eu vou voltar atrás, eu quero ser um bom empregado. Eu prometo que a partir de hoje eu não vou ser mais assim. Eu vou ser um bom trabalhador. Aí o empregador que estava prestes a demitir ele fala assim, não, se você for um bom empregado, eu não vou te demitir. Então, são duas coisas completamente diferentes. Então, em que sentido, voltando para o texto de Números, em que sentido Deus não se arrepende? Em que sentido essa palavra não é aplicável a Deus? No sentido literal, de Deus ser alguém que fica mudando de ideia e que não sabe muito bem o que ele vai fazer e fica mudando de ideia. Deus não muda de ideia porque Deus é imutável. Então, nesse sentido literal, não existe arrependimento de Deus. Em que sentido, então, nós lemos em Jonas? No sentido de que Deus, ele perdoa e ele não aplica o castigo sobre aqueles que abandonam os seus pecados, ele muitas vezes deixa de aplicar um castigo que seria aplicado nesse sentido figurado, é chamado de arrependimento. Ok? A gente tem outros tipos de sentimentos humanos que são atribuídos a Deus dessa forma. Então, por exemplo, tem uma passagem nos profetas que diz que Deus se alegra com o seu povo como um noivo que se alegra com a sua noiva. Então, esse sentido de alegria, ele é literal. Deus, ele é um noivo literal, que tem aquela alegria como se ele tivesse casamento. É um casamento literal? Não. Ou quando o Salmo 18 fala sobre a ira de Deus, fala que das narinas de Deus saíram fumaça. De tão irado que ele estava. Deus, ele tem narinas literais, ou a ira dele é como um homem. Não é literal, é figurado. Então, o que eu quero que a gente veja nessa aula é que existem descrições bíblicas de Deus
que não são literais, mas são comparações, não somente com características físicas do homem, mas também com características não físicas, características emocionais ou de pensamento dos homens, em que existe esse tipo de comparação. E a gente não deve pensar que são comparações literais. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Foi um grande prazer falar sobre os atributos de Deus. E nós vamos continuar todas as semanas com o nosso curso Nenhum Outro Fundamento. Fique na paz de Cristo, nosso único mestre e nosso único Senhor.